Bom dia a todos, a todas, a todos. Estão bem? Espero que sim. Às vezes a gente não está exatamente bem, né? Às vezes a gente está mais ou menos. Bom, se a gente de repente fica meio doente, você sabe disso. Economiza energia, põe a energia à disposição da melhora, da cura, né? E saiba que sempre está acompanhado do amor de Deus, que também se manifesta na sua criação e na presença de outras pessoas à sua volta. Mas espero que estejam bem, que seja um dia bom. E eu convido vocês a participarem da leitura e da reflexão sobre as senhas diárias de hoje, dia 8 de junho de 2023, uma quinta-feira, chamado Dia de Corpus Christi. Então, 5 dias após o domingo da Trindade, 12 dias após o domingo de Pentecostes, o domingo de Corpus Christi. Corpus Christi é em latim, corpo de Cristo. Eu já falei ontem de que não há uma festa assim da base bíblica da fé cristã. A hóstia é simplesmente pão sem fermento, só farinha, água. Eu não me lembro se vai sal, sim, vai sal, sim. Talvez açúcar também, porque pelo menos aqui no Ocidente, no Oriente não sei se vai açúcar. Ele é salgadinho mesmo. Pão ázimo. E se encontra para comprar por aí, em alguns mercados maiores. Isso é o pão sem fermento, que se come na Eucaristia. E a hóstia, redondinha, bem chatinha, é feita assim, só pela questão de transporte e distribuição. Mas tudo bem falar sobre isso, porque então, lá na Ascensão, a despedida do corpo de Cristo. Depois o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Depois a Trindade, lembrar, isso foram as últimas festas que teve no calendário da igreja. Depois a Trindade, para lembrar que o Espírito, o Pai e o Filho são o mesmo. E agora falar sobre o corpo, sim, muito importante, tá certo? Acontece que se acaba falando mais sobre a hóstia. Mas também, porque vejam a teologia luterana sobre a Eucaristia, sobre pão e sangue. E Lutero diz o seguinte, a teologia luterana diz o seguinte: são verdadeiramente pão e vinho. É pão. Pão, de verdade. E vinho, de verdade. Aqueles que se come na mesa e se toma na mesa, na festa. Pão e vinho. E também verdadeiramente corpo e sangue de Jesus. Entende? É linguagem. Linguagem de verdade. Não é simbólico, não é assim o pão simbolizando a carne. Não, é o pão que se reparte, o pão que se come, que se mastiga, que passa chmia, margarina. Só que ali a gente come pão porque
Foi o que Jesus fez. Ele disse, esse é o meu corpo, que é dado por vocês nessa briga que eu vou ter agora com os fariseus, com os sacerdotes, com os escribas e com a elite de Israel que vai castigar esta minha carne, este meu corpo, este meu sangue. Então a gente não come só lembrando, não participa da Eucaristia só lembrando, a gente participa participando, hoje em dia, agora, na comunhão, somos todos iguais nesse conflito. Que é um conflito feito em paz e que busca a paz. Mas não existe paz sem justiça. Não fique pensando naquela paz de gente rica, milionária, sentada numa praia caribenha com um garçom que saiu lá da periferia pobre para lhe entregar uma caipirinha que você toma e daí em paz. E a paz do outro que te entregou a caipirinha, o garçom? E a cozinheira que faz lá os teus caranguejos, tuas batatas fritas? E a paz dela? Não existe paz sem justiça social. Sem que seja para todo mundo. Ou você acha que a Pax Romana, a Pax Romana do Império Romano funcionava assim. O Império Romano chegava lá, dominava um povo e dizia: eu vou garantir vocês em paz desde que vocês me obedeçam e nunca reclamem de nada. É a Pax Romana. Vocês acham muitos impostos de vocês, dizia o governador romano, pois então eu vou aumentar. E para ter paz, vocês têm que calar a boca. E se eu mandar um pai de uma família trabalhar 2 dias por semana no templo, no meu templo, no meu quartel do Império Romano, ele vai trabalhar 2 dias por semana e vai ficar calado. Pax Romana. Não, isso não é paz. Paz acontece com justiça, com dignidade para todos, com respeito por todos, todas, todes, com respeito ao meio ambiente, com justiça ampla, verdadeira, que redistribua as riquezas para que todos tenham o suficiente. E o título para hoje é Evangelizar. O verbo evangelizar é trazer o bom e o novo, a paz, essa paz grande, verdadeira. Não a paz das elites que vivem com o dinheiro roubado dos pobres através dos salários não pagos, através da não valorização do trabalho ou do roubo mesmo, roubam terras, distorcem a justiça. Essa paz aí, dos egoístas, dos gananciosos, dos poderosos, essa não é a paz de Jesus. Que Jesus vem evangelizar, anunciar a boa nova, o bom e o novo. Não é a paz de Jesus. Nem a sua egoísta de ficar lá longe, numa praia, isolado de todas as injustiças, achando que ali tem paz. Não. Isso não é paz, isso é fuga. Evangelizar é trazer o bom e o novo, a paz, para esta realidade.
Ah, mas aí como é que eu vou ter paz? Vai ter paz anunciando a paz. Sim, vai dar muito trabalho. Jesus disse, pega a tua cruz, assim como Jesus pegou a sua, pega a sua cruz e siga-me. Também não existe igreja sem cruz. Igreja sem cruz também é fuga. O primeiro versículo para hoje vem do livro de Ruth, muito interessante. A Ruth era uma estrangeira que foi para Israel, foi ali para o território dos israelitas, dos judeus, acompanhando a sogra. Ela nem era judaica, mas ela acompanhou a sogra por amor. E no fim ela também, ela acabou casando com o cara lá, buscando a paz para sua sogra. Ela encontrou também o seu caminho abençoado. Boaz disse a Ruth, Boaz acabou casando com ela, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas águas você veio buscar refúgio. Para sua sogra e para você. E o segundo versículo vem da carta de Paulo aos Efésios, pessoal que morava na cidade de Éfeso, capítulo 2, versículo 17. Quando veio, Cristo evangelizou paz para vocês que estavam longe dele e paz também aos que já estavam perto. Sim, não só para os de casa, não só para os de perto, não só para os amigos, não só para os conhecidos, que estavam longe. Porque a paz tem que ser disseminada. Para você ter paz, os outros também precisam ter. Para que o mundo tenha paz. E não só você na sua ilhazinha, longe de tudo. O evangelho não funciona assim, egoísta. A oração é escrita por Hildegard Nies. Deus, quando nos colocamos a caminho, não permitas que andemos só caminhos antigos e que demos a mão apenas aos conhecidos. Dá-nos coragem de ir ao encontro também dos desconhecidos e a arriscar novos caminhos. Que maravilha, né? Para a gente não ficar no nosso mundinho. Vamos experimentar coisas novas, gente nova, saberes novos, culturas novas, maneiras novas de nos comunicar, de entender a arte, as linguagens, novas maneiras de viver, sempre anunciando a paz. Talvez outros até saibam melhor do que nós a fazer culturas de paz. Como a palavra Ubuntu. A palavra Ubuntu em africano significa nós somos todos juntos. Não tem indivíduo. Imagine que maneira linda de pensar. Nós somos. Não é assim, eu sou. Eu. É nós. Até os diferentes ali. A mistura de nós é que faz com que a gente seja o que a gente é. Que maravilha! Temos muito a aprender com uma palavra, Ubuntu. O primeiro texto para hoje
vem do segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Isso é quase no final da Bíblia. De fato, não seguimos fábulas. História da carrochinha. A religião cristã não é para ser história de carrochinha. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, bonitinhas, enfeitadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Já vamos falar o que é essa majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Jesus. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia. Palavra dos profetas. Não esqueçam de ver quem são os profetas bíblicos. E essa palavra, como uma candeia, como uma lâmpada, brilha em lugar escuro, até o dia que clareie, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não é também uma interpretação assim, pessoal, uma coisa que a pessoa. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas sim homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos, inspirados pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus. Quando falamos da vontade da fé cristã, não falamos em historinhas de carrochinha, bonitinhas, que te trazem aquela paz de praia deserta de um rico querendo que os empregados pobres o sirvam. Não. É palavra séria com um objetivo sério. É o Espírito Santo anunciando a vontade de Deus, os sinais de Deus, do amor de Deus e do reino de Deus, onde habita a paz e a justiça e a alegria para todos, todas, todos. Não existe paz na Bíblia sem amor, fraternidade, justiça. Não existe. E o segundo texto vem daqueles textos da leitura contínua de Gênesis, hoje capítulo 29, 1 a 14. Aquela história ali da família de Abraão, Isaac e Jacó, sempre sacanagens. Não era gente bom exemplo, não. Mas estão na Bíblia.
até para que a gente aprenda que nem todo que diz Senhor, Senhor, e que também as épocas são muito diferentes, mas mesmo assim, mesmo naquela época, que era machista, eles compravam mulheres, e às vezes 2, 3, e as famílias vendiam as filhas. E isso até é cruel, é terrível. Hoje na cadeia tem que dar mesmo, já devia dar naquela época. Mas naquela época, infelizmente, era tão machista, tão machista. O exemplo que a Bíblia nos dá aqui não é de uma boa família, e essa que formou o povo de Israel. O reino de Israel nasce cheio de pecado, e depois Deus vai dizer: tenho nojo do povo de Israel, tenho nojo de Israel, do reinado de Israel, da elite de Israel, não do povo. O povo era, na maioria, simples, explorado por essa elite bagaceira. Desculpe, está na Bíblia. Mas uns baita de um sacana faziam comércio e usavam o nome de Deus. Faziam comércio usando o nome de Deus. Gênesis 29, 1-14. Então Jacó seguiu a viagem e chegou à Mesopotâmia. Mesopotâmia, lá nos rios Tigre e Eufrates. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma pedra, para não ficar gente e bicho mexendo no poço a qualquer hora. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra para o lado da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar, sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, eles responderam, esses pastores que chegaram lá. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. O Labão era pai da mulher dele. Ele já tinha comprado uma das filhas de Labão, a Rebeca. Não, Não, isso foi pai dele. Então era sogro do pai dele. Era parente dele também. Então Jacó perguntou: vai bem o Labão? Sim, ele vai bem, disseram. E ali vem a filha dele, a Raquel. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto, não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem todos e removermos a pedra do poço, só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora de ovelhas. Quando Jacó viu Raquel, por isso que os pastores das igrejas protestantes se chamam pastores e pastoras, porque era uma profissão daquela época, ali daquela localização da Palestina. Labão aproximou-se e removeu a pedra quando a Raquel chegou e deu de beber as ovelhas que a Raquel trazia e que eram do Labão, que era então era o pai da mulher dele. Não, o pai da mulher dele é da mulher do... A mãe dele era filha do Betuel, não Labão. Tá, esqueço.
Mas ele já tinha sido, o Jacó já era filho de uma mulher comprada. E o Jacó era um baita do sacana, tá? Então, o Jacó beijou Raquel e começou a chorar. Olha só, se fazendo. Contou a Raquel, que era parente do pai dela, e filho de Rebeca. A Rebeca, a mãe dele, era irmã do Labão. Agora sim, o Labão era o tio dele. Então a Raquel era prima dele. Ele de novo vão de novo casar prima com primo. Um primo vai comprar uma prima para casar. Por favor. Então Raquel, que era parente do pai dela, e filho de Rebeca. A Raquel foi correndo contar tudo para seu pai. Logo que Labão, o pai dela, ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, então, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou. Depois levou-o para casa. E Jacó então contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Será que contou? Então Labão disse: você é sangue de meu sangue. Amanhã vai continuar essa história. Adivinha o que o Jacó tentou, que proposta o Jacó fez para o Labão? Aí o Labão dá uma enganada no Jacó. Isso não é paz, é sacanagem. O importante é o seguinte para nós agora, esquecendo esse mau exemplo que eu acabei lendo, para nós vale que evangelizar é trazer o bom e o novo. Sabe, tem costumes velhos que a gente tem que abandonar, mesmo que sejam tradições, porque o nosso interesse é o bom e o novo, que traga paz, paz verdadeira. E que nós devemos fazer na maneira de falar e de agir, com que a nossa fé não seja um conto de fadas, mas uma proposta séria para o mundo, para os que estão perto de nós e os que estão longe de nós. Uma proposta séria para a sociedade. Um bom dia, um grande abraço.